Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Sou Alan Fernandes. Estamos aqui mais uma vez em busca de conhecimento. Como eu gostei tanto do nosso último programa, hoje nós vamos iniciar novamente. Vamos fazer um novo programa novamente com Larissa Batista e Cássio Eduardo, que já estão aqui comigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde, caros ouvintes. Queridos ouvintes, hoje nós vamos continuar. Nós fizemos um negócio diferente. Pegamos um tema e vamos conversar sobre o tema. Eu acho que a troca de conhecimento ficou sensacional e é isso que nós vamos propor para todos vocês. O ouvinte que estiver interessado no nosso trabalho, estiver interessado nos atendimentos comigo, com o Cássio, pode entrar diretamente no site www.projetoportal.org.br ou ligar no telefone DDD 11, número 3459-9945. E também eu tenho uma página no Facebook que é Alan Oliveira em Busca de Conhecimento. Você tem alguma fanpage no Facebook? Não, Cássio? Por enquanto não, vou estruturar isso. Por enquanto. E hoje eu quero saber um pouco mais. Eu ouvi rumores aí que a Larissa está começando a iniciar um trabalho profissional com a imagem da mulher, né? Eu acho que eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, como é que funciona, como que as pessoas entram em contato com você. Bem, iniciar mais ou menos, né? Eu faço isso há 15 anos. Aqui no Brasil. Aqui eu não no Brasil. Anyway. Enfim, no Brasil, assim, eu tô começando, quer dizer, voltando e refazendo a minha agenda. E o trabalho de imagem é realmente pensar na imagem como um todo. Como por muito tempo eu fiz simplesmente o que eles chamam de consultoria de imagem, que é realmente pensar em proporção, cores, o melhor tipo de cabelo, a melhor maquiagem, enfim, tudo isso. Depois que a gente vai amadurecendo e a vida vai mostrando, eu comecei a ter um olhar, uma pesquisa muito aproximada sobre o feminino. E eu percebia que as mulheres acabavam com uma carga horária muito pesada, com uma vida muito agitada, perdendo isso e absorvendo conceitos pré-determinados, principalmente de mídia e de fulano disse, ciclano disse. De sociedade, né? Que é o grande problema que todos nós vivemos. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar esse resgate do feminino e esse tem sido o meu maior goal e foi muito enriquecedor todo o trabalho que eu fiz na Europa, na Bélgica especificamente, onde a gente trabalhou isso e lá foi magnífico porque as mulheres realmente, a maioria da europeia, das belgas, elas tinham isso muito dissociado delas, né? É um país muito competitivo, onde o homem e a mulher vistos de igual para igual, então qualquer tipo de ação que levavam a elas a pensar de uma forma um pouco mais feminina. Podia ser entendida, não posso generalizar como uma coisa ruim, do tipo, ela não estava tão forte no posicionamento e tal e coisa. Não estava dividindo como tinha que dividir, etc. Né? Então, foi um trabalho lindo que eu gostei muito, atendi muitas pessoas lá e todas elas, ao final, era muito bacana ver como que, de repente, voltar e entender o simples, né? Porque eu não estou criando a roda, né? E é mais ou menos quanto tempo de atendimento, Larissa? São 5 dias a consultoria. O primeiro dia, ele é um pouco mais longo, a pessoa fica 3 horas comigo, porque além de medir proporções, olharmos cores, cabelos e tal, eu vou realmente muito profundamente de como que essa mulher se enxerga, como que ela se vê, quais são os padrões pré-estabelecidos por ela ou pelo outro com relação a ela, como que ela se sente. Perfeito. Depois disso aí, vamos para o armário, vamos para a maquiagem, vamos entender, e imagem é tudo, é postura, como eu ando, como eu sento, como eu como eu tomo banho, como... Tudo, é absolutamente tudo. E é o resgate do amor próprio, né? Quase. Sim, exatamente. É basicamente isso, né? Eu volto a me olhar e gostar do que eu sou e ver que é bonito ser eu. É o que eu tinha deixado de lado, agora eu valorizo absurdamente. Exatamente. Né? E o que me disseram, que a mídia falou que é bonito louro, azul, verde, amarelo, doesn't matter. Não faz sentido, não é o importante hoje. O que importa é como eu sou. E também para entender melhor essa experiência, por que eu sou assim, né? Tem um porquê isso também, e é muito bom poder caminhar e pensar, nossa, que legal, é esse o corpo que eu tenho que ser, é isso que eu sou. Então, é isso. E, enfim, a minha agenda abre, sim, no Brasil.
Eu adoraria... É por temporada ou como você pretende me abandonar? Não. Só pensa no umbigo. Ele tá sabendo isso, você tá dando notícia pra ele ao vivo. Já então fala ele, agora, ele já quer resolver a situação. O que tá acontecendo? Eu não tô sabendo. Então, enfim... A sua agenda é semestral? É semestral. E daí a gente organiza. Hoje eu tô morando em Campo Grande, mas eu também tenho viajado o Brasil para fazer esses agendamentos. Então, depois que eu consigo 3 clientes em São Paulo, o mínimo são isso, para eu sair. Aí eu venho, atendo essas pessoas, fico aí um tempo para a gente fazer esse trabalho. Para me achar, o e-mail é Larissa Batista. Larissa com 2 S's. Larissa com 2 S's. Batista. MT, M de Maria, T de tudo, @gmail.com. Olha só. Repetindo. Larissa Batista. M de Maria, T de tudo, gmail.com. gmail.com. Perfeito, queridos ouvintes e ouvintas. Por favor, entre em contato, agenda, porque a agenda dessa mulher assim, é uma coisa absurda. No melhor horário, entre em contato, façam essa transformação, essa reconexão que é extremamente maravilhosa e gratificante. Temos o tema do nosso bate-papo hoje, Cássio e Larissa, e o tema é contatos extraterrestres, espíritas, enfim, qualquer tipo de contato com qualquer ser superior que não esteja fisicamente andando entre nós, teoricamente, né? Então eu gostaria de primeiro pedir experiências que vocês tiveram em contatos que vocês passaram no aprendizado, no caminho de cada um, no caminho que cada um percorreu. Depois eu conto minha experiência e a gente faz um bem bolado aqui. Ouvintes, orelha em pé. Agora vem Cássio Eduardo. Muito bem, eu quero colocar aqui uma experiência minha. Perfeito. Nessa vivência, né? Porque, assim, passei uma infância toda tendo experiências com astral, como eu já partilhei aqui outras vezes. Isso. Boa parte dessas experiências eram experiências negativas. Então, eu sabia identificar exatamente como que era a frequência dessas entidades, do medo, como eles chegavam, como eles eram, enfim. Né? Tanto a parte positiva, que era raro também, alguma manifestação da parte positiva, devido ao meu passado, que eu aprontei demais, né? Com certeza aparecia mais a parte negativa. Mas quando eu cheguei na fazenda, no Projeto Portal, eu cheguei lá, primeiramente assim, pensando assim, vamos ver se o Ura ele é um paranormal de verdade. Eu vou bater o olho nele, porque eu pensava assim, eu já andei com fumeiro, já andei com todo tipo de frequência torta, né? Então, o enganador, saber na hora. Se ele for realmente um charlatão enganador do povo, eu vou bater o olho nele, eu vou saber. Então eu já cheguei lá, mas não tinha pretensão de ver nave, pretensão de falar com seres, nem nada. Porque o que eu escutava do portal, fora, era um bando de doidos, que desequilibrados, que estavam procurando um pedacinho lá no céu, uma nave gigantesca, a nave mãe que ia pegar em Marte. E que a nave mãe ia levar. Eu falei, bom, deixa eu ver se isso é isso mesmo. Quando eu cheguei lá, primeiramente eu vi que o Ura não era nenhum desses charlatões que o povo estava pintando aí fora. Eu falei, opa, já resolveu uma questão. Mas naquela viagem mesmo, não era para aparecer nave, não era para aparecer nenhuma sonda, não era para aparecer nenhuma canépla. Esse era o objetivo do trabalho. Exato, senão o trabalho ia dar errado. Olha só. Eu falei, pronto. Agora então... que eu não vou conseguir ver nada mesmo. Então, o que acontece? Passou a vida toda vendo espírito, cheguei lá sem a pretensão de ver nave, mas se aparecer seria bom, né? Seria legal, né? Seria bom, vai que né? dá. Né? Aí... todas as ativações, todas as coisas eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo muito engraçadas. Porque estava completamente fora daquilo que eu imaginava. Sim. Eu imaginava assim, realmente um trabalho como que se passa num filme de Hollywood, né? E que um contato fosse algo parecido. No último dia, eu vou para um ponto chamado Sondas. Sim. E eu escuto um quicar de... Estava eu mais 3 pessoas. E um espaço grande na fazenda, né? Eu escuto um quicar de bolinhas de gude assim no chão, assim... E eu perguntei para todos, vocês estão escutando isso? Eles falaram, estamos. Eu falei, a gente está fazendo o que aqui? Nós viemos chamar um contato. Eu falei, como que chama o contato, gente? Que nem chama um cachorrinho assim, ó. Contato. E o cachorrinho vem. Eu falei assim, tá bom, eu não creio bem nessa situação, né? Mas aquele som ficava persistindo e ficando mais alto, até que eu perguntei, o que é isso? Eles falaram, sonoplastia. Eles já estão por aqui. Até que eu senti presença. É o primeiro, né? Eu senti presença quando eu olhei, formou
o frontal e de repente formou o corpo físico de um ser que nós conhecemos como os Laquins. Sei. Eu pirei. Eu falei, nossa, mas que coisa louca é isso que eu estou aqui vivenciando. Uma coisa completamente louca. E não estava dentro daquilo que eu imaginava um contato. Sim. E hoje, quando eu vejo esses documentários dizendo que daqui a 50 anos nós teremos contato, que daqui... E eles imaginam um contato de uma nave. Claro que tudo isso é tendencioso, né? São claro. programas tendenciosos. Primeiro eu ria, agora eu fico com raiva. Eu não consigo ver esse tipo de programa. Eu falo assim, daqui a 50 anos, tem certeza? É muita hipocrisia. E algumas pessoas depois me perguntaram assim, olha, o que você viu? Não foi umas criancinhas vestidas com roupas no meio do mato? O que? Eu falo não assim, foram fios com estrobos? Eu falei assim, gente, olha bem pra minha cara. Eu já passei dos 40. Eu tô pesquisando isso desde os 12. Eu já passei por um bocado. Você acha que umas crianças vestidas com uma roupinha diferente no meio do mato iria me enganar? Você tá tirando uma com a minha cara. Então o que acontece? E o conteúdo da criancinha também, né? Como é que Exato, porque quando eu vi eles manipulando o ambiente ao seu redor, isso. Eles passando por folhas, por mato, sem mover folhas, por árvores, como eles ficavam translúcidos, sabe? Como eles se camuflavam, como eles usavam o ambiente, aquilo era uma tecnologia fantástica. Absurda. Era uma interação completa com a matéria. Exato. E depois... né, dessa interação, eu voltei para esse local e eu percebi mais uma coisa. Eu andei muito mais para chegar no ponto onde eu tive o contato do que realmente é o espaço. Eu andei cerca assim de uns 30 metros até o ponto onde eles estavam. E depois que eu voltei para esse ambiente, eu olhei, não tem um espaço nem de 5. Meu Deus. É impressionante. E foi assim algo... Que massa. Um momento decepcionante, né? Porque eu falei assim, meu, o que aconteceu aqui? Depois foi que eu fui entender que é uma interação com realidade paralela, enfim, todas essas questões que nós estudamos na quântica, né? E com essas possibilidades imensas, eles já estão aí dominando isso faz muitos milhões de anos. E uma das coisas que me chamou a atenção também foi um contato do meu irmão, que ele chega na frente do Bilu e o Bilu fala assim, bom, conte uma piada pra mim. Me conte uma piada. Quem espera que um ser vai pedir que uma outra pessoa conte uma piada? Não seria um contato, né, estruturado por Hollywood, né? Dessa maneira, não. Nem o ET foi assim. Nem o ET que foi o melhor, de mais sucesso, porque ele foi bom. Exato. Ninguém esquece. Ninguém esquece. Porque o que eles fazem mais são seres negativos, né? Não, hoje nós estamos na fazenda com 49 raças. E eu quero até entrar numa questão assim de genética. 49 raças. Eu quero entrar na questão de preconceito. Peraí. São 49 raças. Nós estamos aqui num planeta onde existe uma raça só. E 5 grupos, vamos dizer assim... Distintos. São grupos étnicos, vamos dizer assim. Exatamente. Distintos. Mas uma genética só. Fato. E nós encontramos tantas dificuldades entre nós, né? Imagina 49. 49 raças. Né? Então o que acontece? Como que vocês parecem conosco? Aí eles falam, uns 90%. Aí eu fico brincando, um ratinho deve parecer mais. Falando sobre genética, o gorila parece mais. O que nós podemos esperar? É um questionamento. É claro. Será que nós estamos com a nossa mente aberta mesmo para N possibilidades? Ou nós estamos fechados apenas para um padrão, um jeito, uma maneira forma de ser? Que nunca funcionou. Nunca funcionou, né? Nunca funcionou. Então é o que nós vivenciamos, né? Isso é muito bom. É impressionante, Cássio, impressionante mesmo. E essa experiência que você teve, eu tenho certeza que mudou sua ótica sobre interações extraterrestres, assim, absurdamente. Sim, porque quando eu tinha 14 anos, eu estava jogando vôlei, e aquela febre do vôlei dos anos 80, né? Então eu vi algumas naves passando no céu, foi até um acontecimento que alguns caças foram atrás. É fácil de encontrar no YouTube esse acontecimento, né? E foi a única vez que eu vi um depoimento na TV de alguém falando assim, olha, pessoal mesmo assim da aeronáutica, né? Fomos atrás, não conseguimos pegar nada, não era nenhum tipo de nave, depois nunca mais deram nenhum tipo de depoimento dessa maneira, né? O que acontece? Mas da maneira que aconteceu na fazenda, né, quando eu cheguei lá em virada de 2006 para 2007, foi extremamente surpreendente. E eu não esperava que fosse daquela forma, né? Então mudou tudo. Porque até mesmo assim, o meu conceito de Deus, de Criador, ampliou porque eu falei assim, nossa, mas Deus criou muito mais.
Então, ao invés de balançar a minha fé, como dizem muitos, ampliou. Valorizou demais. Eu falei, Deus, ele é... Quando eu escutava Deus é grande... Ele é plural. Agora eu imaginei assim, não, Deus é maior ainda do que eu imaginava. Com certeza. Impressionante. Larissa, suas experiências de contatos, o que você pode compartilhar com a gente aqui, com os nossos ouvintes? Então, eu sempre fui uma criança que via muito o mundo extrafísico, então eu era uma criança meio esquisita. e daí essa condição fez com que a minha família meio que buscasse uma espiritualidade e a gente acabou chegando até os mestres ascensionados. Então, meu contato acontecia muito fortemente com os mestres. E o que assemelha com o portal é que era físico, né? Que todo mundo normalmente tem as projeções com os mestres mais mental. Claro que isso mais acontece também. Astral. E nesse caso aconteceu algumas vezes fisicamente. Então é incrível você ver um ser de tamanha luz, de tamanha beleza na sua frente. Sempre ali. Esplêndido, né? Esplêndido, luminoso. E sempre te passando informações... E sempre passando informações sobre a vida, mas o que eu gosto muito do discurso e das coisas que eu ouvi era sempre falando de voltar para o eu, que dentro da gente tinha as respostas e que a gente deveria seguir a partir disso, né? E nunca no externo, mas sempre no interno. Então, eu conheço a Fraternidade Branca, eu conheço ela a partir da minha experiência muito pessoal, né? Então, não sei dizer o que se fala ou qualquer coisa assim, é muito da minha experiência pessoal e como que esses contatos iam acontecendo, iam guiando. Então, é sempre fantástico. Perfeito. E isso você vê claramente como pode contribuir para a sua vida, para as pessoas que estavam ao seu redor. Alguns desses contatos você recebia direcionamentos para ajudar fulano, ou uma atitude, ou um determinado grupo de pessoas, eram exclusivos para o seu desenvolvimento? Não, claro que era plural, né? Assim, a minha mãe na época tinha uma clínica terapêutica muito grande em Belo Horizonte, então ele sempre falava para o grupo, mostrava outros caminhos para fazer, então era sempre para um todo. Sempre pro coletivo, né? Pro coletivo. Eu lembro que a primeira experiência de contato que eu tive foi com meu próprio pai. Foi contato com outro ser humano, assim, completamente diferente. Naquele momento ele era uma raça diferente, né? Eu tenho certeza disso. Estávamos, eu e meu irmão dormindo, nós íamos da roça, né? Colher algodão, trabalhar de boia fria, enfim. Então a gente estava numa casa bem humilde, não tinha um quarto para os filhos, né? Era só o quarto do meu pai e da minha mãe, a cozinha e um corredorzinho. E eu e meu irmão dormíamos nesse corredor com colchões e etc. E aí, numa determinada noite, tinham acontecido várias coisas diferentes. Um prato tinha quebrado, um copo tinha quebrado dentro de casa. Eram uns fenômenos que eu não compreendia, né? E eu acordei no meio da noite com um fantasma na minha frente. Mas um fantasma desses que a gente vê em Hollywood mesmo. Sabe? Os efeitos pirotécnicos. Nossa, era um negócio assim impressionante, porque era um corpo humanoide completamente iluminado, numa cor verde neon, assim, fosforescente. Só que o detalhe era que os ossos estavam iluminados. Então, na hora que eu olhei aquilo, eu já me enfiei embaixo da coberta. Meu irmão, que era mais novinho, mais velho, ele falou assim, Alan, para de bobagem, é o papai. Eu falei, que papai o quê? É o pai de jeito. Que papai o quê? Aí ele, não, é o papai, olha, pode olhar e tal. Daí eu fui tirando a coberta do rosto e fui vendo realmente meu pai. Eu já ouvi a risada dele, calma, moleque, é o papai e tal. E ele ficou... Quando eu olhei assim na altura da testa dele, tinham mais ou menos 8, 9 luzes vivas e fazendo um círculo na cabeça dele, como se fosse um disco voador que a gente vê por aí, sabe? E foi demais. Esse foi o primeiro contato, assim, porque hoje eu sei que foi um contato que eu tive, porque foi com a essência matricial dele. Né? Eu tive um contato com o próprio eu superior que ele estava treinando naquele determinado momento. Isso. Então foi com o extraterrestre que eu estava tendo contato. E aí, depois disso, aconteceram várias experiências na minha vida onde eu tive a oportunidade de interagir com informações, interagir fisicamente e às vezes até em alguns momentos receber tecnologias dos nossos parceiros para desenvolver, né, tudo que a gente tem que desenvolver aqui. E foi extremamente magnífico, ainda está sendo. A gente chegou no momento da humanidade, num momento de desenvolvimento onde o nosso compromisso, pessoas como nós,
temos essa facilidade de contato, que já temos esse conhecimento para trocar e para receber outros conhecimentos também, nós precisamos passar para todo mundo. De uma forma ou de outra, a população tem que ter acesso a tudo isso que é possível, que já acontece há mais de 20 anos, há mais de 50 anos, que aconteceu durante a humanidade inteira. É verdade, esses contatos são... Milena, sempre, enquanto existiu humanidade, existiram contatos com seres extraterrestres superiores no sentido dimensional, sim, não no sentido consciencial. É interessante na expedição que nós fizemos para a Turquia, quando nós fomos para aquele local, em Göbekli Tepe, né, que mostra até um documentário da National Geographic, que eles falam que é a civilização antes da civilização. O pessoal datou aquilo de 12 mil anos atrás, mas nós que vimos aquilo ali, a gente sabe que tem muito mais de 40 mil anos. Muito mais. Muito mais. Então, quer dizer, são construções, trabalhos feitos no granito, em alto relevo, fora o que estava escondido. Fora o que eles não permitiram que nós víssemos, né? Exatamente. E é interessante como eles colocam isso na mídia depois, né? Agora eu estava achando interessante o Alan falando sobre isso. Hoje quem fica verde é ele, né? Eu lembro a primeira vez que eu encontrei ele, ele fez um atendimento em mim, eu olhava e falava, meu Deus, esse ser é muito estranho. Mas fala o que aconteceu, senão o povo vai achar que eu tava fazendo o quê, né? Enfim, era um atendimento e daí, enfim, quando ele equilibrava os meus chakras, aí ele ficava verde, hein? Para as pessoas entenderem. Mas as baterias estavam carregadas. Estava carregado aquele dia, né? E foi engraçado quando seu pai também passou e ativou a minha mão, que minha mão ficou verde. Eu falei assim, não, ele passou alguma coisa. Meu comecinho de portal, né? Ele passou alguma coisa. Aí o cara falou, não, ele ativou você. Quer ver se eu riscar sua mão também, sua mão fica... Ele passou assim no dedo da minha mão, o cara que estava do meu lado, ó, tá vendo? Foi uma ativação e eu fiquei... Nossa. Ainda tem coisa... Eu cheguei a ver na época do seu... Porque teve períodos que ele ficava todo verde, assim, né, na fazenda. Exatamente. Eu cheguei bem depois disso, né? Mas devia ser uma coisa muito interessante. Inclusive, o pessoal relata isso frequentemente lá na fazenda. É maravilhoso. Agora nós estamos em outro momento. Outro momento. Meus amigos, colegas de trabalho, eu agradeço demais a presença de vocês. Agora nós vamos fechar mais um programa Em Busca de Conhecimento. Obrigado, todo carinho. E vamos trabalhar novamente para quem tem interesse nos atendimentos com o Alan Fernandes ou com o Cássio, pode falar diretamente com a Thalita ou a Karina no telefone DDD 11, número 3459-9945. E para todas as mulheres que querem se reconectar com o seu feminino, com a sua essência matricial, com a sua energia, com a prosperidade, pode entrar em contato e agendar seu atendimento com a Larissa Batista no e-mail larissabatista, M de Maria, T de tudo, @gmail.com. Perfeito. Perfeito? Obrigada, Alan. Muito obrigado. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial, e até o próximo Em Busca de Conhecimento. Chegou o mais avançado polimineral e multivitamínico com múltiplas funções inovadoras. Desenvolvido com a mais alta tecnologia, atua diretamente nas células, promovendo o equilíbrio do biorritmo, aumenta a imunidade e ajuda no prolongamento da vida. Seus efeitos rejuvenescedores auxiliam no bloqueio da ação dos radicais livres, evitando o envelhecimento precoce. Multiox, o polimineral e multivitamínico do futuro. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 11 3675 0777. 3675-0777 ou pelo site www.douradoalimentos.com.br.